Bom dia, meus amores, como estão vocês? Estão bem? Vamos iniciar aqui os nossos estudos de hoje com uma revisão e aula de português. Vamos revisar aqui o número do substantivo que nós já aprendemos, o grau do substantivo e hoje teremos aula de grau analítico e sintético também do substantivo. E vamos aprender aí também sobre a ortografia, com o uso do tem, sem o acento, e tem com acento. Vamos dar aquela revisada? Vamos lá. Sobre a variação do número do substantivo, nós sabemos que é dado dois termos, não é? O singular e o plural. Onde o singular é quando o substantivo ele indica apenas um elemento, por exemplo, ali o sapato, uma bolsa ou celular. Quando lemos ou fazemos a pronúncia, logo imaginamos apenas uma quantidade, um elemento. Já o plural é quando o substantivo ele vem indicando mais de um elemento. Nós já imaginamos que tem dois, três ou mais, por exemplo, os sapatos, as bolsas, né? Ou umas bolsas, os celulares. E aqui nós aprendemos também que há algumas regras na formação do plural dos substantivos, né? Quando eles estão no singular para serem passados para o plural. Dentre essas regras, olha só a primeira aqui, que é muito simples. Quando o substantivo ele é terminado em vogal, seja elas as vogais A, E, I, O ou U, nós só acrescentamos o S no final das palavras para colocá-las no plural. E também quando um artigo vem acompanhando, esse artigo também recebe o S. Por exemplo, a palavra roupa. Roupa termina em A, não é? A é vogal. Como é que vai ficar no plural? Vai ficar as roupas. E a outra regrinha que nós aprendemos também, né, sobre a formação do plural das palavras ou dos substantivos terminados em R, S ou Z. O que acontece? É simples, nós só acrescentamos o ES no final. Por exemplo, a palavra cor, substantivo cor no singular. Para passar para o plural, vai virar cores, com ES no final. A mesma coisa na palavra nariz, terminada em Z. Como é que vai ficar? Narizes. País vai ficar países. Olha só a próxima regrinha aqui que nós aprendemos, estamos relembrando. Para aqueles substantivos que são terminados em M, o que acontece para formar o plural desses substantivos? Nós trocamos a letra M, nós tiramos a letra N, M, e acrescentamos o NS no final. Por exemplo, na palavra armazém. O que acontece com esse M? Nós retiramos e colocamos no lugarzinho dele o NS, vai ficar então armazéns. A mesma coisa na palavra jardim, que fica jardins, álbum, que fica álbuns, né? Dentre outros exemplos que nós já vimos. Aqui nós só estamos dando aquela revisada. Já os substantivos terminados em vogais acompanhados da letra L, por exemplo, AL, EL, IL, OL ou UL, nós também aplicamos uma regrinha semelhante à regra do M. Nós também retiramos a última letra ali, retiramos a letra L dessas palavras e no lugar delas nós acrescentamos ali, colocamos o IS. Por exemplo, na palavra cristal, no singular vai ficar o quê? No plural, cristais. O L saiu e deu lugar ao IS. Coronel, a mesma coisa, coronéis. Funil, funis. Sol, sóis. E azul, azuis. E não acabou por aí, tem mais regrinha. Vocês lembram daquela regrinha dos plurais, né? Cujo o seu singular termina em ão, que tem três formas diferentes de escrita e de pronúncia? Pois é. Olha só, para os substantivos que terminam em ão, há essa seguinte forma quando nós elevamos ele ao plural. A palavra mão, no plural, fica mãos. Grão, vai virar grãos, no plural. Cão, que está no singular, no plural, cães. Pão, vai virar pães. Limão, vai virar limões. E sessão, vai virar sessões. E para os substantivos terminados em S ou X, tem uma única forma, né? Eles são uniformes, não mudam a sua escrita e utilizamos ele tanto para o plural quanto para o singular. Mas há uma diferença, claro, que precisa ser determinada. É justamente o artigo que vem acompanhando esse substantivo. Estudamos ali que o artigo, né? São definidos e indefinidos, que são esses aqui que nós estamos vendo abaixo. Olha só esse artigo aqui, o tórax. Repetimos ali a mesma forma para o plural e acrescentamos o S no artigo. Olha só, os tórax.
Se tivesse um tórax, seria uns tórax. A palavra pires, o pires e os pires, o atlas e os atlas. Entenderam, meus amores? Relembraram aí? Muito bem. Então, vamos relembrar sobre o grau do substantivo. Lembra que nós estudamos que o substantivo tem 3 formas de escrita e de pronúncia? Pois é. Quando ele está em seu grau normal, é quando o substantivo está em sua forma original, como nós conhecemos: cadeira, lenço, mala, né, bolsa, entre outras coisas. Já no diminutivo, é a forma em que o substantivo se encontra, em que ele está determinando um tamanho menor que o normal. Então, ele está ali no seu diminutivo, como a palavra já vem dizendo. Já o aumentativo é quando o substantivo está indicando um tamanho maior, né, do que o normal. Aumentativo, aumentou. Vamos relembrar aqui alguns exemplos de cada um. Olha só essa tabelinha que eu trouxe para vocês aqui, é semelhante àquela tabela que eu fiz no quadro, né, na nossa aula de videoconferência. Então, observe aqui a diferença entre as formas e os substantivos. O substantivo está no seu grau normal, no seu grau original, não é? Por exemplo, panela. No diminutivo é o que é um tamanho menor do que o normal, vai ficar panelinha. Já no aumentativo, panelão. Chuveiro é o normal, chuveirinho, diminutivo, e chuveirão, aumentativo. Janela, grau normal, janelinha, diminutivo, janelão, aumentativo, e assim sucessivamente. Acontece a mesma coisa com esses substantivos aqui, logo abaixo, que é irmã vira irmãzinha ou irmãzona, empada, empadinha ou empadão, pastel que vira pastelzinho ou pastelzão, e sacola, sacolinha ou sacolão, entre outros substantivos. E hoje nós vamos aprender ali um pouco sobre o grau analítico e o grau sintético do substantivo, que está diretamente ligado a esse grau que nós estudamos aqui anteriormente, o grau normal, o grau aumentativo e o grau diminutivo, mas vamos focar ali no normal, no aumentativo e no diminutivo. Vamos lá com a pró? Olha só. Quando o substantivo ele está na forma analítica, o que acontece? Nós acrescentamos ao substantivo uma palavra que dê a indicação do aumento ou diminuição, ou seja, aquele substantivo ele permanece na sua forma, na sua escrita, ele não sofre alteração. Porém, para determinar o seu tamanho, o seu grau, o que acontece? Nós colocamos uma palavrinha ali para dizer se isso está no aumentativo ou no diminutivo. Você vai entender isso daqui a pouquinho que eu vou estar te explicando. Já a forma sintética, há também um acréscimo ou diminuição, né? Os dois estão ligados tanto no aumentativo quanto no diminutivo. Porém, o que acontece? O substantivo ele recebe um sufixo que vai dar ali aquela indicação do grau do substantivo. Nós estudamos sobre isso, né? Aqueles sufixos, que estudamos sobre zinha, zinho, inha ou inho no quadro na aula de videoconferência. Vamos primeiro aqui entender sobre a forma analítica, né? O grau do substantivo. Observe aqui. A forma analítica, quando nós estamos nos relacionando ao aumentativo do substantivo. Esse copo grande, nós falaríamos como copásio, não é? Que nós aprendemos, mas na forma analítica, o substantivo permanece ali na sua escrita e há uma palavra que vai acompanhar ele, não é? Aquela palavra que vai determinar o seu tamanho, o seu grau. Por exemplo, o substantivo é copo. E qual é a palavra que está aqui fazendo a função para unir e transformá-lo no grau analítico? A palavra é grande. Então, quando o substantivo ele vem acompanhado daquela palavra, não é? Ele vai estar no grau analítico. A mesma coisa aqui em pedra. Pedra colossal. Colossal é sinônimo de grande. O que é sinônimo quer dizer a mesma coisa. Colossal é algo muito grande, algo imenso. Ou pode ser também enorme. Pode utilizar aquele termo enorme. Gato. Enorme é uma coisa grande. Todas essas palavras estão indicando um aumentativo, um tamanho maior do que o normal. A mesma coisa aqui no vaso. Vaso enorme. Casa grande. Cabeça enorme. Medo colossal. Os substantivos estão em vermelho e em preto estão as palavras que estão ali determinando o seu grau. Essa união aqui das duas palavras indicam então a forma analítica do substantivo. Perna grande, nariz enorme, fruta colossal. Já a forma analítica, no grau diminutivo do substantivo,
É a mesma coisa, mas ao invés da palavra determinar um tamanho maior do que o normal, ela vai determinar um tamanho menor do que o normal. Quais são os termos que indicam coisas menores? Pequeno, minúsculo, não é? Por exemplo, aqui o substantivo copo. Copo pequeno, né? A gente ia chamar o quê? De copinho, copo pequeno. Pedra minúscula, casa pequena, menino pequeno, sempre ali fazendo uso daquele termo que está determinando o grau do substantivo. Porque se eu só dissesse assim, casa, casa, estaria o quê? No grau normal, é o tamanho normal, original da casa. Se eu dissesse assim, casa grande, seria o que? Já logo imaginaria uma casa grande, com maior dimensões. E casa pequena, a mesma coisa, aquela casa que tem, ó, com menor dimensão, menor do que o normal. Colher minúscula, orelha pequena, sapato minúsculo, nariz pequeno, porta pequena e gato pequeno. Viu como é fácil, como é simples? A forma analítica aí, tanto para o grau aumentativo quanto para o grau diminutivo do substantivo? Pois é, agora nós vamos aprender sobre a forma sintética. A forma sintética é aquela forma em que envolve sufixos ao substantivo. Ele vai então alterar a sua escrita, alterar então a sua pronúncia, não é? Por exemplo, o sufixo pro. O que é sufixo? É aquele pedacinho da palavra que acrescentamos no final, não é isso? Nós colocamos no final de outra palavra. Por exemplo, ão. Temos aqui sacolão. Antes de ser sacolão no grau aumentativo, foi o substantivo no grau normal, que é sacola. Não é? Sacola. Vamos colocá-lo no grau aumentativo na forma sintética, fazendo o quê? Acrescentando um sufixo a ele. Então, vai virar sacolão. Virou, então, na forma sintética do aumentativo. Olha só, aço, sufixo aço. Quais os substantivos recebem o sufixo aço quando são elevados ao aumentativo? Pode ser aqui o substantivo rico, que no aumentativo fica ricaço. Medalha vira o quê? Medalhão. Boca, no aumentativo, bocarra. Irmã, no normal, vira o que no aumentativo? Irmãzona. E aqui, mulher, mulherona. Copo, copázio. E voz, vozeirão. Acrescentamos o eirão. Zarrão. Quem é que recebe o zarrão como sufixo quando é elevado no aumentativo? Homem, que vira o quê? Homenzarrão. Entenderam, meus amores? A diferença aí entre os substantivos na forma analítica e da forma sintética. A analítica são duas palavras, né? Tanto o substantivo como aquela palavra que vai determinar ali a sua característica. E na forma sintética serão apenas uma palavra, a forma modificada do substantivo, sendo acrescentada ali o seu sufixo. O sufixo acho no diminutivo vira o quê? Riacho. Riacho significa um rio pequeno. Ruela, o que é ruela pro? É uma rua pequena, então acrescentou o que aqui? O ela como sufixo. Unha, casinha, né? Bonequinha, mãozinha, entre outras coisas. Ixa, o que é ixa? Barbicha. Barbicha, aquela barba pequena. Inho, o substantivo estava na sua forma normal, sapatinho. E aí decidimos colocá-lo na forma do diminutivo no seu modo sintético. Como é? Ficou sapatinho, acrescentei o inho no final. Ita, coisita, essa coisita indica uma coisa pequena. Zinha, colherzinha. Zito, pezito, não é? Entre outras coisas. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa forma sintética e a forma analítica. Entenderam direitinho? Caso vocês ainda tenham dúvida, pode estar me perguntando, não tenham vergonha. E vamos aqui estudar a ortografia do tem ou tem. Por que é necessário nós aprendermos a estudar aqui a ortografia? Porque a ortografia vai nos ensinar a escrever corretamente, vai nos ajudar ali a ter uma boa oratória. O que é uma boa oratória? Saber se expressar melhor. E hoje nós vamos aprender quando é que nós utilizamos o tem sem o acento e quando utilizamos o tem com o acento. Você sabia que tem essas duas formas de escrita no vocabulário? Pois é, se você não sabia, comece sabendo agora. Vamos lá? O tem, né, escrito aqui sem o acento, nós utilizamos quando nós colocamos ele no singular. Utilizamos ali junto a outros termos, né, para formar a nossa frase, para falar alguma coisa. E utilizamos o tem
sem aquele acento circunflexo, ele está sozinho. Quando nós iremos, então, conjugá-lo no singular, como eu já falei. Observe aqui. O gato. O gato é o quê? Apenas um gato. Qual é a quantidade? Um. Ele está no singular. Então, eu vou utilizar o tem sem o acento. Observe, o gato tem pelo amarelo. A mesma coisa na menina. A menina é uma menina só. Então, a menina tem um brigadeiro. Essa janela tem um trinco. Tá vendo aí, meus amores, que o tem é muito fácil a gente saber aqui diferenciar um do outro? Tá, Pro, então agora eu já sei. Se o tem sem acento é para o singular, o tem com o acento é para o quê? O plural. Muito bem, você que já foi raciocinando aí, que já entendeu direitinho até mesmo antes da Pro falar. Pois é, nós escrevemos o verbo ter, que é um verbo, tá? Com o acento circunflexo quando nós conjugamos no plural. Observe aqui o uso do tem nessas frases. As mulheres é mais de uma, não é? Pode ser duas, pode ser três, pode ser 5, 10, não está determinando, mas observe que está no plural, então tem que ter ali uma concordância, tem que caber direitinho. E para que caiba direitinho, eu vou utilizar o tem com acento, que vai indicar o plural. Vamos lá? As mulheres têm cabelos longos. Os cavalos, a mesma coisa. Os cavalos têm instintos fortes. Minhas compras têm selo de segurança. Seus filhos têm pouca idade. Viu, meus amores? Então, o tem sem o acento é para o singular. E o tem com acento nós utilizamos para o plural. Muito bem, então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos então aqui para as nossas tarefinhas de hoje, aquele momento, né, em que nós colocamos em prática tudo o que aprendemos. Olha o que a Pro colocou aqui, esse desenho bem bonitinho de toda a sua família utilizando a máscara, se protegendo contra o coronavírus. Pois é. Vamos então, ó, atividade de português no caderno e livro de português, página 121. Vai mostrar ali para a Pro que aprendeu direitinho as ortografias que a Pro explicou aqui para vocês. Beijo, meus amores, até a próxima, até amanhã. Tchau!